Psicanálise no Início de Hoje, nesse canal YouTube, com uma pergunta contemporânea. Rogonha 9566 diz: o que acha da vulgarização do conhecimento psicanalítico nas redes sociais? Também, prezado professor Dunker, como lidar com a massificação dos termos psicanalíticos fora de seu domínio específico? O uso e abuso dos jargões da psicologia estão presentes em quase todas as áreas do conhecimento, para o bem e para o mal. Não seria isso um outro modo de mostrar que jamais teríamos como controlar ou garantir a qualidade dos serviços de psicanálise? Essa massificação da psicanálise não seria o fim da psicanálise, como a conhecemos em Freud, Lacan e outros autores do cânone? Em linha com sua argumentação, a escala crescente da oferta de cursos que prometem qualificar os alunos em habilidades e conhecimentos que permitem a aplicação de conceitos de psicanálise sem a necessidade de um CRP, ou sem a graduação presencial em psicologia, ou sem uma prática clínica supervisionada, reflete uma maior oferta de serviços para uma demanda crescente de soluções de bem-estar pessoal. No pacote desses serviços entram a academia, o spa, o nutricionista, a psicoterapia, um produto como qualquer outro na prateleira. Então vale esse modelo para a boa prática da psicanálise? E por que não valeria, se essa maior oferta é considerada uma democratização, entre aspas, do acesso ao bem-estar que caberia no bolso de todo modo customizável e escalável? Talvez seja interessante outros vídeos com alguns exemplos do que se encontra hoje disponível nesse mercado de formação de praticantes de psicanálise e o que o Código de Ética do CRP teria a dizer sobre esses cursos. Bom, então, é uma pergunta, eu acho que se encaixa nessa discussão maior sobre formação de psicanalistas, sobre psicanálise e linguagem digital, sobre democracia e neoliberalismo na psicanálise. Em primeiro lugar, uma observação sobre essa ideia da vulgarização do conhecimento psicanalítico. Já que nós estamos falando, sobre os diferentes níveis de incidência de significantes, vale a pena a gente destacar, qual a diferença exata entre vulgarização e popularização. Você pode dizer, olha, eles estão ali próximos um do outro. Mas vulgarização tem o sentido de decaimento, tem o sentido de, comum no mau sentido. Enquanto que popularização tem a significação ligada a comum no bom sentido. Então, pequenas variações de significante induzem grande impacto na recepção. A gente poderia dizer a mesma coisa em relação a esse outro significante que é democratização da psicanálise. Tem uma leitura para isso que vai sugerir ampliação de acesso para a formação, diversidade racial, de gênero, de classe no acesso à formação, redução das diferenças epistêmicas, de distribuição de recursos simbólicos dentro das práticas clínicas de saúde mental, ou seja, todo um universo em que democratização é um valor emancipatório, é um valor transformativo, crítico. Mas a gente pode dizer assim, não, mas democratização é também acesso para todo mundo, barateamento, facilidade de instrumentalização. A gente pode, fazer uma versão mais epistemicamente barata, mais mercadologicamente barata, mais, acessível. O IA, a terapia por IA parece ser o ponto limite, no sentido matemático do termo, em que isso vai ser de graça para todo mundo. E aí a gente vai perguntar, nesse processo, o que a gente está falando? Está falando em democratização? Ou está falando em democratização pelo consumo? Pelo acesso ao consumo? Está falando num bem simbólico, saúde mental? Ou está falando em distribuição de um produto mais planificadamente no mercado? Ou mais segmentadamente no mercado? A palavra democratização, assim como a palavra vulgarização ou popularização, elas estão sujeitas a essa ambiguação. Essa ambiguação ela foi estudada pelo meu
amigo, teve aqui no Brasil, né? Ian Parker, né? Num conjunto de trabalhos, né? Cultura psicanalítica, por exemplo, né? Onde ele vai observar e enfrentar o seguinte problema, né? Quer dizer, como um discurso, uma prática periférica, nascida em Viena, criticada pela psiquiatria daquele momento, pela cultura daquele momento, né? Afinal, falava da sexualidade desse jeito, pelo que havia, vamos dizer assim, de pior, né? Na mentalidade da sua época e que atacou a psicanálise. Como é que esse discurso assim, minoritário, ele se tornou um discurso de valência global? E aí a gente vai observar, junto com o Ian, né, que essa popularização, né, ou vulgarização, né, ela responde a duas questões interessantes e contrárias. Uma é a seguinte: a psicanálise deixou de ser um método de tratamento das afecções neuróticas, deixou de ser uma forma de investigar o inconsciente, os processos psíquicos, né? Quer dizer, deixou de ser um ramo hiperespecializado, né? Se a gente puder pensar, né? Da psiquiatria para a psicologia, da psicologia para a psicoterapia, da psicoterapia para a psicanálise, pensando, né, de forma disciplinar, né? Não nos termos propriamente da psicanálise, mas da forma assim a pensar a institucionalização de um saber, né? Quando a gente observa esse processo em escala, primeiro internacional, depois global, né, que são dois nomes muito diferentes, né, para um processo de internacionalização que tem, olha só, uma versão colonial, uma versão, vamos dizer assim, de justificar os poderes, né, do centro sobre a periferia, mas tem uma outra versão para a internacionalização, que é a versão da primeira internacional, segunda, quarta internacional do Trotsky, né? Quer dizer, o internacionalismo como uma reflexão de conjunto sobre os conflitos, né, locais, né, e a relação entre conflitos locais e conflitos internacionais. Estava lá no Marx, né? O socialismo ele envolve pensar, né, uma espécie de comunidade de povos, uma comunidade de nações, né, procurando ali os interesses de classe, não os interesses de nação. Veja só, essa valência que difere, né, então a internacionalização da globalização, enquanto um projeto político específico, né, nascido no interior do neoliberalismo, de aplicação restrita de métodos e formas de produção, né, produção deslocalizada, de utilização de mão de obra barata na periferia para, enfim, aumentar a mais-valia nos grandes centros. Então, bom, você pode pensar, né, esse processo dessa maneira. Mas o que a psicanálise tem que ver com isso? Na medida que ela vai se internacionalizando primeiro, globalizando depois, né, ela vai deixando de ser esse método de tratamento e vai se tornando uma coisa que o Ian chama, né, de dispositivo, né, ou de complexo discursivo de subjetivação, né. Ela vai aparecendo ali na educação formal, nas escolas, ela vai aparecendo no cuidado, né, que a gente deve ter com as crianças, ela vai aparecendo ali nas relações entre gêneros, como a gente vai pensar a feminilidade, né, a condição das mulheres. Ela vai aparecer ali nos processos de sofrimento mental. Qual a diferença entre o sofrimento mental e o sofrimento social? Difícil da gente demarcar essa fronteira. É o indivíduo, né? Quer dizer, porque eu sofro, né, dentro de mim, então é uma patologia, né? Se eu sofro junto com outro, numa forma de vida, numa comunidade, então aí não é bom. Difícil, porque justamente você está extrapolando, você está derivando um léxico, um conjunto de conceitos, palavras, né, para fazer parte desse o quê? Desse complexo discursivo. Vai aparecer, né, vai ser apropriado lá pelo direito, né? Portanto, o direito, tanto no sentido, né, dos direitos humanos, quanto no sentido da criminologia, da segregação, da criação, vamos dizer assim, de patologizações dos perversos, e aí entra classe, gênero, raça de novo. Mas também, né, se a gente olhar, né, para o universo da política, mais recentemente no Brasil, a gente teve toda uma discussão
sobre fascismo e extremismo, que convocou a psicanálise. E aí você vai dizer, não, mas você pode interpretar conflitos políticos brutalmente, né, com conceitos, com a pulsão de morte. Vai dar ruim, né? Vai dar ruim porque você vai estar o quê? Psicologizando conflito social, individualizando conflito social, transformando questões de classe em questões de elite, questões de, de pessoalização, né? De hiperindividualização de comportamentos. Problema. Mas o Ian, ele descreve 3 processos que a gente poderia mobilizar para entender como a psicanálise, então, passou daquela condição para a condição de ser um dispositivo na criação de sujeitos, né? Ou seja, na criação de sujeitos no sentido Foucaultiano, mas também na criação de sujeitos no sentido, vamos dizer assim, das práticas, né, de invenção de subjetividade, na arte, né, nas nossas relações ético-morais, né, e assim por diante. E ele destaca, então, 3 formas discursivas que são, vamos dizer assim, o modelo de popularização básico da psicanálise, vamos dizer assim, para antes dos anos 2008, né, para o neoliberalismo na sua primeira fase, né. Então ele diz lá, olha, uma ideia que cativou muito as pessoas, né, e isso tem que ver com o quê? Cativou porque descreve bem o problema, às vezes, e prescreve mal a solução. Ou inversamente, né? Eu consigo me reconhecer naquela palavra, naquele significante, mas eu não consigo articular os discursos nos quais aquele significante incide. Então ele fala, por exemplo, no complexo discursivo do trauma. Nós nos entendemos a partir de maus encontros. Você vai dizer, não, você não precisa ser psicanalista para isso, né? Isso foi incorporado por inúmeros discursos, inclusive discursos não mais psicanalíticos, né? O DSM, estresse pós-traumático, está lá, né? Foi incorporada a noção de trauma. Em que sentido? Em que articulação? Para quem? Né? Bom, então aí você vai ver como essa popularização é uma parte de um processo maior chamado ideologia. A ideologia, ela funciona invertendo, né, a relação entre coisas e pessoas, invertendo interesses, né, a quem interessa dizer isso, para quem, né? Ela funciona também apagando conflitos e individualizando conflitos. Então, além do trauma, a gente vai ter a psicanálise como parte do complexo psi do Ocidente e da modernidade, conhecido como individualização. Ah, tá, então remeta, né, os seus conflitos a você mesmo, a sua história, a sua singularidade, né? Você veja só, a própria psicanálise, ela não vamos dizer assim, imune a esse processo, né? A marcha, os comentários, os debates internos à psicanálise e seus conceitos, eles são afetados por isso, né? Mas tem uma diferença, né? Tem uma diferença. O uso restrito, vamos chamar assim, o uso ampliado e o uso ideológico. São movimentos que você não vai ver ali escrito embaixo, né, daquela propaganda, daquele livro, daquele anúncio, daquele autor. Você tem que praticar, né, a crítica. Então, trauma, né, individualização, e dentro da individualização, um outro movimento ideológico que é a intelectualização. Então, a psicanálise, ela passa a fazer parte, né, da cultura como uma forma da gente racionalizar, da gente se entender, da gente se interpretar, da gente dizer isso foi um ato falho, isso veio do inconsciente. Mas veja, né, na medida que você faz essa passagem, o inconsciente deixa de ser um efeito em ato dentro de uma transferência, numa situação de associação livre. Ele passa a ser o quê? Um conceito explicativo. Né? Uma maneira da gente assim produzir saber sobre o quê? Sobre o conflito social e sobre o conflito subjetivo. E articular os dois de forma ideológica. Né? Então é aí que a gente poderia localizar um processo chamado psicologização, que não é só da psicanálise. Né? Todas as formas de psicologia, todas as formas de clínica, todas as formas de psicanálise vão encontrar, né, a sua versão beta, né? A sua versão ideológica, né, num certo sentido, mas também, dentro disso, as suas articulações críticas e de resistência. Isso que é interessante. Então, a intelectualização pode servir para você simplesmente
ocluir o que o inconsciente tem de mais transformativo. Né? Pode servir para você dizer assim, isso eu não preciso pensar porque isso é inconsciente. Isso eu não preciso ir mais perto porque isso é inconsciente. Você está usando a noção de inconsciente para se defender do inconsciente. Né? Você está usando a noção de impulsão para se defender do que a noção de impulsão traz de radical. E isso não adianta malhar o significante, né? Porque a reação elitista é dizer assim, não, peraí, não põe essas palavras em circulação. Deixa elas lá na academia. Deixa elas lá para uso, prerrogativa de quem sabe. Professor Chris Dunker, professor titular de psicanálise e psicopatologia. Ele pode falar, mas lá. Deixa ele falando lá, na universidade, no Fórum do Campo Lacaniano, nas instituições, que fazem a gestão desse discurso, desse saber e dessas palavras. Opa, mas aí a gente vai perder, né, o outro lado da questão, que é nessa deriva, nessa popularização, você vai encaixar novos usos, novos entendimentos, também críticos, também capazes de produzir efeitos inesperados. Isso vai acontecer com a noção de trauma, né? Quando você, por exemplo, aplica essa noção a questões como raça, gênero e classe. Isso vai acontecer com a noção de intelectualização, né? De individualização. Então, bom, o sujeito é o indivíduo é o sujeito, né? Você faz essa identificação, bom, daí vão aparecer os psicanalistas e dizem, olha, esse é um uso um pouco rigoroso, né? Não é a mesma coisa. Você vai tematizar e criticar a intelectualização, tudo bem, mas isso vai ser, então, a defesa do irracionalismo? Problema, porque o debate, né, nesse nível de discurso, né, conforme você vai ampliando, né, a quantidade de gente no discurso, ele é diferente do debate técnico. Se você dizer, não, mas isso é elitização. Não é. Né? Isso é próprio do movimento das ciências. Toda ciência tem um vocabulário, um léxico, um uso de conceitos que está lá indexado em revistas, específico. O que acontece? A gente quer transformar e derivar o poder e a autoridade ligado a esse uso específico em poder e autoridade para o debate amplo, geral e restrito. Bom, isso tem um lado ruim. No direito, o jargão latim, o direitês. Em medicina, o uso, né, de palavras e diagnósticos raros para produzir o quê? Esse transporte de autoridade. Né? Ruim. Mas, por outro lado, muitas vezes, esse transporte de autoridade é absolutamente necessário. Você diz, olha, cloroquina não funciona. Por quê? Porque a gente tem que explicar para as pessoas que não funciona por causa disso, disso e disso. Né? Mas então aí você está vendo que tem assim os sábios, né, da ciência que estão amassando as pessoas comuns? Sim e não. Né? Como é que você está usando? Ou seja, como é que você está fazendo esta passagem? De forma crítica ou de forma assim ampla e assim impensadamente ideológica? Mas como é que você vai controlar isso? Então, quem controla isso é o quê? Nós vamos fazer a política dos significantes, a polícia dos significantes? Ou a gente vai respeitar uma coisa chamada debate público, né? Para o bem e para o mal, né? Onde essas coisas se infiltram, se derivam e geram, aí a segunda pergunta, né? Inflexões práticas. Ou seja, não é mais só uma guerra de discursos, de entendimentos, sei lá, sobre o mundo. Como o Freud dizia, a psicanálise não é uma visão de mundo. Mas daí, nesse nível, ela se torna. Eu posso... O que é analítico? O que não é analítico? É analítico você falar desse jeito? É analítico você vestir daquele outro jeito? É analítico você ir em tal lugar? É analítico você estar com tais pessoas? É lógico, né? Quer dizer, você está ignorando, né, o discurso e focando ali na fotografia e fazendo ajuizamentos, em geral, segregatórios, né? Ou preconceituosos, simplesmente, né? Sentidos burros, pequenos, né? sem extensão de conversa. Daí o que a gente encontra? Debate público, eu não quero textão. Debate público, eu não quero especialista. Debate público, eu quero todo mundo igual. Isso também é ideológico. Né? Por quê? Porque você está negando que não é todo mundo igual. Tem aquele que tem banda larga, o outro não tem. Tem aquele que pode comprar, o outro não pode. Tem aquele que lê um discurso de um jeito, o outro lê do outro. E aí a gente entra
né, nesse tópico da democratização da psicanálise. O que é a democratização da psicanálise? Acesso a discutido, ou seja, é um saber complicado, né? É uma prática complicada. Não é por... E aí vem, né, uma leitura que é assim, não é, isso é simples, porque isso é psicológico. E coisa psicológica, cada um resolve por si. Olha lá, ideologia por si, do indivíduo. Né? Então, abre as porteiras. O que você está falando? Democracia à base de consumo. Putz, democratizar a psicanálise à base de consumo? Todo mundo tem direito a, porque é um saber complicado, um saber que demora para você, vamos dizer assim, se apropriar, tem a análise pessoal, tem a supervisão, tem o estudo teórico qualificado, tem o que é a comunidade ética de pertencimento, tem a pesquisa, tem a integração com o debate. É complicado. Você vai dizer, não é complicado. Isso é uma invenção. Eu posso fazer um modelo mais barato, você quer? Quer dizer, isso é democratização? Eu posso fazer um modelo assim, fast food. Isso é democratização? Eu posso criar psicanalistas, né, como diz o presidente Schreber, feitos às pressas. 3 sessões de análise, fiz a análise, 2 supervisões e li ali o que os meus professores falaram. Fiz um curso de psicologia, por exemplo, tive ali algumas aulas. Opa, isso é democratização? Você vai dizer, isso é uma versão bastante ideológica da democratização da psicanálise. E você vai lembrar uma coisa que também está lá no Ian, que é assim, outro conceito que foi muito apropriado, né? Faz parte dos nossos complexos de produção de sujeitos, não só de desconstrução de sofrimentos, né? Que é a ideia de transferência. Ou seja, de que nas nossas relações, né, a gente tem a interferência da nossa história. Tem a interferência daquilo que é ocluído na nossa história. Tem a interferência do que está negado nos nossos desejos. Desejos futuros que a gente não conhece, não sabe, não domina perfeitamente. E eles estão aqui, né, na nossa conversa. E quando a gente fala em transferência, a gente vai mais contemporaneamente convocar o quê? Identidades. Elas estão postas na transferência. As políticas de identidade estão postas na transferência. Olha como um conceito de transferência, ele antecipa tudo isso. Ele antecipa discussões sobre lugar de fala. Olha lá, lugar de fala. Né? De onde fala? Quem fala? Né? Com quem pode falar? Com quem não fala? Transferência, são questões básicas, né, do que significa transferência. A gente vai ter atualizações desse tipo, né, em relação também a transferência pode ser usada para o quê? Exercer o poder, mau uso. Regra fundamental da psicanálise. Não vamos fazer isso, não vamos aconselhar, não vamos dirigir, não vamos falar para as pessoas, faça isso. Por quê? Porque isso aí eu uso hipnótico, sugestivo, isso aí eu uso, vamos dizer assim, psicoterapêutico no mau sentido de psicoterapia. Mas aí você diz assim, então as pessoas elas falam em outra arena, né? Você pegou esse léxico, você pegou essa conceitografia, você pegou essas ideias e transportou para outro discurso. Veja a importância da noção de discurso. Né? Por exemplo, a gente teve aqui um debate sobre a noção de lugar de fala, né? E que levou a gente, né, assim, a desenvolver uma teoria do lugar de escuta. Né? Tá aí, o palhaço psicanalista é um exemplo, né, dessa ideia de que a gente precisa incrementar um pouco a ideia de escuta também. Né? Fala, escuta, porque são conceitos conexos. Né? Isso levou a gente lá na USP a propor essa ideia da escola de escutadores. Como é que a gente produz, aumenta o acesso, né, operadores em saúde mental, os escutadores. Então dá para a gente pensar em práticas de escuta que tenham impacto na saúde mental, nesse sentido mais ampliado, sem tornar todo mundo psicanalista, sem tornar todo mundo psicoterapeuta, sem tornar todo mundo tem que fazer uma faculdade de psicologia. Dá sim, dá para fazer isso. Mas vai implicar você entender esta passagem entre discursos. Né? Senão você vai reproduzir a hierarquia de lá aqui. O psicanalista, o psicoterapeuta, o operador de saúde mental e etc. Não precisa ser assim, mas você tem que estar consciente do problema
para poder enfrentá-lo. Por exemplo, tem várias colocações, né, que tentam explicar isso para as pessoas. Por exemplo, a minha amiga Rita Von Hunt, ou Guilherme Terrieri, né, tem vários vídeos bem interessantes mostrando como, olha, a noção de lugar de fala, né, lá nas Spivak, lá no movimento feminista, lá na Crenshaw, quer dizer uma coisa, né? Mas a gente não controla o significante. Ela vai para o discurso popular, vulgar, e aí com todas as suas derivações, jurídico, moral, estético, e ele tem um impacto. Ele transforma, né, a maneira como as pessoas falam, entendem a situação de fala, interpretam o que é um diálogo, muito importante. De novo, para o bem, para o mal, né? No sentido crítico e no sentido ideológico. Bom, qual é o principal erro? O mau encontro imediato. Imaginar que não tem diferença. Que quando você está falando nessa arena, nesse discurso, no mundo digital, é a mesma coisa que você está falando lá. Ou você pegar, né, esse discurso e vir falar aqui sem entender as mediações de discurso, a engenharia de discurso. Porque nessas mediações é que está o processo ideológico. Ele não está no significante, né? Usa esse aqui, sim, bom. Usa aquela, essa é ruim. O Foucault tem constitui um ótimo exemplo, né, de como essa confusão, né, de como esse impasse, né, ele afeta também, ele tem um efeito de retroação, né? Você volta dessa conclusão para, né, o discurso institucional, né, o discurso universitário, o discurso do debate intelectual, o acadêmico, né? Por quê? Porque ele foi um grande teórico da noção de discurso. E daí ela tem vários desenvolvimentos, várias críticas bem interessantes ao discurso da psicanálise. Olha lá, como isso, o caso Foucault, ele é excelente para a gente debater isso, né? Porque ele fez... Bom, a psicanálise, então, ela articula o discurso de aliança com o discurso de sexualidade, né? E com os dois dispositivos, né? E essa articulação é extremamente ideológica, ela não se sustenta historicamente, e, bom, no fundo, isso leva a gente a um processo de edipianização, que, como termina lá o primeiro volume, né, da Vontade de Saber, História da Sexualidade. Fiquem calmos, pais e mães, porque a psicanálise, no fundo, vai colocar seus filhos de volta no lugar, né? Crítica excelente, crítica excelente. A psicanálise vem da confissão, a psicanálise mobiliza o discurso da carne, a pastoral da carne, a psicanálise, enfim, tem uma série de críticas extremamente valiosas. Mas o que ele está chamando de psicanálise? Isso aqui, né? O discurso, né, da academia, o discurso dos críticos, aqueles que se levantam e dizem, não, mas isso aí não reflete o que a gente faz na clínica, isso aí não ignora uma série de considerações que o campo psicanalítico faz dentro de si. Porque esse campo, e veja, leitura ideológica, todos eles são iguais, todos eles estão interessados em manter o poder, todos eles querem manter o mercado na mão deles. Ó, leitura economicista. Leitura ideológica, que só entende que tudo é mercado. Bom, então você está numa discussão sobre o mercado. Você quer abrir o mercado, eu quero fechar o mercado. É isso, né? Pode ser que tenha, pode ser que seja uma camada de discurso, mas olhar e dizer ali não tem crítica, não tem autocrítica, é tão idiótico como dizer aqui está toda a emancipação, aqui simplesmente vamos dar voz para a internet, porque isso é a voz do povo, é a voz de Deus. Caraca, não, nem lá nem cá. O trabalho da crítica é justamente nessa articulação. O Foucault está completamente coberto de razão nas suas críticas, né? Mas o que ele estava olhando? A psicanálise enquanto um discurso fechado, que é a obra de Freud, a obra de Lacan. Não, ele estava olhando o que o Ian olhou, né? Ou seja, os complexos discursivos. Como isso está sendo assimilado pelo direito, pela religião, pela estética, pela pediatria. Como isso vira uma coisa que já não é mais propriedade e uso dos psicanalistas.
Então é um efeito, vamos dizer assim, identitário, no mau sentido do termo, dos psicanalistas, olharem para isso e dizer, não, você está errado, a verdade desse significante me pertence, ele tem que ser usado assim. Não, você não entendeu o que é um debate, o que é outro debate, o que é um discurso, o que é outro discurso. Né? Para a gente fazer divulgação científica, por exemplo, essa é uma questão da mais alta importância. Né? Como é que é? E no Brasil isso está totalmente, vamos dizer assim, atravancado, né? Tanto porque do lado de Caps e Lattes tem um desprezo, né, que custou muito caro à divulgação científica, quanto pelo lado de cá, que faz, vamos dizer assim, divulgação científica à base dos seus próprios interesses. Né? Então empreita TDAH, então fala que é o autismo das altas habilidades, e cria essa maçaroca que você está vendo aqui, né? Que são indústrias de saúde mental e frequentemente apoiadas nesse argumento. Vamos democratizar, vamos tornar isso acesso para todos. Como se o acesso para todos, né, fosse uma versão, né, de democracia. É num sentido, inclusão social, e não é no outro, né, mercantilização de todas as relações. Aí você vai dizer, mas e o mercado de lá? O mercado de lá tem algumas regras do tipo produção artesanal de novos psicanalistas. Tem que ter o quê? Transferências pessoalizadas. Tem que ter uma comunidade de trabalho. Chama isso de escola, associação, sociedade. É outro debate que está do lado de lá. Bom, mas sempre esteve assim. Você pode olhar para isso como um condomínio. E eu olhei e escrevi criticando esta forma condominial dos psicanalistas na sua escola, mas mostrando também o quê? Que isto prospera na medida simétrica à condominização do Brasil. É condomínio residencial, é condomínio prisional, é condomínio nas comunidades, é condomínio no shopping center. Ou seja, é uma simetria de discurso, não é a mesma coisa, né? Uma escola da psicanálise é um shopping center. E quando fica parecido, então aí você vai dizer assim, aí tem um processo ideológico, aqui tem um déficit crítico, né? Porque você está usando mesmas práticas, transportando de um lado para o outro. Né? Daí tem uma solução que vai vir assim e diz, mas então vamos regular isso que é com graduação em psicanálise. Daí, o que a gente faz? Né? A gente põe na forma jurídico-mercado, que é o que a gente tem para fazer o quê? Certas inclusões sociais. Tá bom, mas tá ruim. Né? Porque isso vai desrespeitar outras aspirações democráticas da psicanálise. Do tipo, e isso está aqui contido em outras perguntas, né? Eu não fiz psicologia, eu não posso me tornar psicanalista? Pode e deve. Por quê? Porque isso enriquece a psicanálise. Por que isso enriquece a psicanálise? Porque estas inflexões ideológicas que estão lá no direito, na administração de empresas, na arte, na religião, elas vindo para dentro do espaço propriamente psicanalítico, institucionalmente psicanalítico, elas podem ser tratadas, elas podem ser pensadas. E também porque aquilo que há de crítico no discurso do common sense, no discurso popular, no discurso digital, também pode vir enriquecer a psicanálise para o quê? Para separá-la um pouco de efeitos patógenos, né? De autossegregação, iatrogênicos, de medicalização, de excesso de patologização, de entendimento de que o que a gente faz é, assim, clínica do indivíduo que tem problemas nas suas funções psicológicas, né? Quer dizer, olhar para dentro da subjetividade e escavá-la sem essa outra paisagem. Ou seja, muito importante que isso aconteça e permaneça. Segundo lugar, graduação em psicanálise vai provavelmente, e a gente teve essa discussão, inspirar práticos feitos às pressas. 4 anos sem outra formação. Esse é o ponto também. Sem que o sujeito estude filosofia, literatura, histórias das religiões, ou seja, tudo aquilo que você faz numa graduação. Né? Quer dizer, ensino básico. Não, mas por que a psicanálise tem que ser depois do ensino básico? Então, porque ela demanda, sim, uma formação crítica, uma formação repertorial, uma formação devida, uma formação experiencial mais longa. Você precisa saber certas coisas antes de saber outras. Não, isso é hierarquização epistêmica. Isso é uma conversa para garantir o seu lugar ali de elite, etc. Bom, pensa você, analisa você, considere você
né, se assim, e eu acho a comparação meio ruim, mas vamos acompanhar só para efeitos, né, deste debate, né? Então vamos fazer assim, médicos feitos às pressas, né? Médicos que você... Por que 6 anos de medicina? Vamos fazer em 3, né? 2 e faz um estágio. Por quê? Porque tem um déficit de médicos no país. Opa, vamos responder a esse déficit acelerando produção. Pode dizer, mas vamos pensar assim em neurocirurgiões em 2 anos. Você vai mexer ali, né, numa coisa muito delicada, mas a gente consegue super especializar. Quem está dizendo isso? Que a gente consegue acelerar, que a gente consegue customizar, que a gente consegue fazer tudo mais fácil, mais barato e mais rápido. Isso é capitalismo, gente. Isso chama-se capitalismo neoliberal. Opa! Será que não temos aqui um conflito, uma questão, né? Quer dizer, um confronto, onde, assim, os dois lados, né, elas não são exatamente o que parecem, né? E há implicações outras que justamente a gente não está tematizando quando a gente coloca, né, as coisas nesses termos, né? Quando a gente coloca assim no atacado, não no varejo, para falar aqui a linguagem do mercado. Então, o que o código de ética do CRP? Ou seja, demandas de o quê? Controle. Tá? Vamos pôr alguém que faça a mediação, que faça o controle desse mercado. É assim que nós vamos resolver? É dessa forma tradicional, né, em que então a gente vai instituir, né? É proibido, gente. As pessoas fazem discussões desinformadas. Não tem mais autarquia como CRP no Brasil, está proibido. Né? Isso aí desde 2008, assim, foi o governo Lula. Não tem mais, não adianta pedir um CRP, não pode fazer. Ah, mas então como é que as novas profissões vão se virar? Ah, elas vão se virar assim, é o que está na lei, né? Você tem órgãos representativos. Você tem, por exemplo, né, acompanhei recentemente o caso dos atuários. Os atuários são uma profissão bem específica, né, assim, daqueles que lidam com taxas, né, de mortalidade, que trabalham com seguros, que medem risco, é uma coisa bem estatística, né? O meu querido Éder, né, companheiro de longas jornadas, é um grande atuário, né? Trabalha aí com os fundos de pensão, e ele diz, olha, a gente enfrentou essa dificuldade, porque com o universo digital, como é que faz para controlar? Porque cada um pode abrir aí uma firma de contabilidade, tem o atuário, não tem, o que faz o atuário? E daí eles vão tentar, vamos fazer um CRP dos atuários? Não, porque não tem mais isso aí. Você tem que pegar o quê? Uma instituição cultural que represente a classe, a profissão, aquela atividade. E daí os atuários tentaram. A gente tem um instituto onde a gente discute, que tem lá as dificuldades da profissão e etc. Ah, tá, então isso é tipo uma OAB. Isso é tipo uma OAB, né? Não é o Conselho Federal de Advocacia ou Direito, é a Ordem dos Advogados do Brasil. É um grupo de pessoas que se reuniram e disse, olha, nós somos advogados e nós entendemos que nós temos que, assim, controlar aqui a nossa classe. Então a gente faz o quê? Faz prova da OAB para poder exercer o direito. Não, mas eu fiz a faculdade de Direito. Não, tudo bem. Você fez um bacharel em Direito. Para trabalhar, tem que passar na prova da OAB. Não estou dizendo e nem advogando que a psicanálise tem que fazer algo parecido. Só estou mostrando como é que isso funciona do ponto de vista institucional. Né? Então vamos perguntar, né, junto com o meu amigo Éder Silva, quais são as instituições que representam a psicanálise? Quais são os grupos? Né? Quais são as comunidades? E aí o pessoal não gosta da resposta. O pessoal diz, não, mas esses já estão aí historicamente. Pois é, esse é um critério. Representar uma prática historicamente. Não, mas aí a gente vai continuar deixando essa prática nas mãos de poucos. Então, há alguma outra forma, né, pelo menos do ponto de vista institucional, né, ou graduação, e depois vem o exame de ordem, só que nesse caso, né, as graduações,
elas estão infringindo uma fronteira, vamos dizer assim, muito grave. Elas dizem assim, a psicanálise não está na área da saúde, a psicanálise não faz psicoterapia. Então nem adianta regulamentar psicoterapia, a prática da psicoterapia, como estão tentando, e nem dizer assim, olha, na área da saúde não pode ter formação online. Isso aí também está posto. Né? Quer dizer, vamos nos informar, o pessoal que quer, assim, regulamentação, o pessoal que... Vamos ter um pouco mais de instrumentação jurídica. Se você quer fazer essa graduação em psicanálise, vai dizer que a psicanálise não tem que ver com clínica. Ou seja, não é uma coisa que tem a ver com saúde. Tem alguns psicanalistas que dizem isso também, né? Por outros motivos. Mas aí, quer dizer, então você pode fazer uma formação inteiramente online, você pode fazer uma formação não presencial, você pode fazer tripé digital, você pode fazer neoliberalização, porque não é da área de saúde. Né? Como eu vi lá em Brasília, né? É da área de teoria social e informação. Não, gente, não. É uma infração a essa regra elementar. A área de saúde não pode ser online. Ah, bom, então vamos fazer a graduação presencial, daí pode? Outra discussão. Pode ser que sim, pode ser que não. Eu acho que não, mesmo assim não. Mas os termos que estão colocados, muito ruins, muito desinformados, né? Muito, embrionários. A psicanálise é um trabalho, não é um trabalho, é um ofício, não é ofício. É uma discussão interessante, mas muito, muito mal informada. Né? Quer dizer, aonde a gente vai dar? Né? Onde a gente chega com isso? Né? A gente vai chegar na reformulação do sistema que existe entre as escolas, o que é que elas fazem, o que não fazem, ou a gente vai incluir outras modalidades de representação, não sei. É sindicato, é isso? Vamos fazer... A ideia é fortalecer um sindicato, ou a ideia é fazer uma escola que é contra as outras escolas. Isso já teve na psicanálise muito. Aliás, é assim que ela também se transforma, mas não é propriamente um enfrentamento, me parece, das questões mais cruciais, né? Envolvendo digitalidade, por exemplo, envolvendo relação com o Estado, envolvendo institucionalização e comunidade, envolvendo as questões, né, que a gente viu aqui, que partem, né, da vulgarização e da popularização da psicanálise. Então é isso aí, gente. Espero ter contribuído para o debate, outras perguntas virão, e a canoa de Aqueronta continuará indo entre as duas margens, né, da popularização, da vulgarização, né, da democracia pela expansão do acesso à palavra ou da democracia pela expansão do mercado.